Hello my friends, tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal Tata na América, vem comigo. Então gente, voltei para mais um vídeo de história. Dessa vez é um assassino de 13 anos. A história é tensa. Então eu quero saber se vocês estão gostando, o que vocês acharam da última história. Se você ainda não viu, clica aqui em cima que vai aparecer pra vocês. Vai lá assistir a primeira história do canal. Histórias não, né? São casos reais. E eu só venho contar aqui pra vocês. Vai sair também, ou não sei se já saiu, vídeo montando a minha árvore de Natal. Tá tão linda, gente. Vocês têm que ir lá assistir. Outra coisa que eu queria perguntar é: vídeo de make, vocês ainda querem vídeo de make no canal? Porque lá no Insta sempre tem os videozinhos de 1 minutinho lá. Mas eu quero saber se vocês querem aqui também, pra eu mostrar como que eu tô evoluindo ou não. Que tem gente que não gosta da maquiagem. E é assim que funciona. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem, tá bom? Logo também vai sair mais vídeos falando sobre os Estados Unidos que eu tava fazendo. Eu só tinha dado uma parada, mas eu vou voltar a fazer, tá bom? Então vamos à história de hoje. Meu filho matou a irmã a sangue frio aos 13 anos. Como é ser mãe de um sociopata? Gente, essa história é tensa, viu? Mas... quando ainda estava na faculdade, Cherry descobriu que viver sem usar drogas não era fácil. Charity é o nome da mãe, tá? Da mãe das crianças. Ela disse: eu era infeliz. Todo mundo ficava me dizendo: se você ficar sóbria, sua vida vai melhorar muito. Mas não melhorava de jeito nenhum. Porque toda a dor que eu estava encobrindo com as drogas vinha à tona. Depois de ficar careta e infeliz por quase 1 ano, Charity se deu 3 meses para tomar uma decisão. Eu sei que é pensamento adolescente, mas decidi que se eu não conseguisse encontrar a felicidade até lá, acabou. Chega de viver dessa vida. Foi então que Charity, aqui eu fico lendo em português, descobriu que estava grávida e isso mudou tudo. Acho que nunca amei alguém tão intensamente quanto aquela criança crescendo em mim. Image nasceu em 10 de outubro de 1993. 16 dias antes de Sherry completar 20 anos. Acho que nunca amei alguém tão intensamente. Charity batizou o bebê o nome do mitólogo príncipe grego de Paris. Nem tudo melhorou da noite pro dia, mas ser mãe a motivou a levar uma vida melhor pelo filho. 9 anos mais, ela engravidou novamente. Desta vez teve uma menina, Ella. Eles chamam ela de Ila, né? Ela era um bebê que não dava muito trabalho. A maior diferença entre eles era que Paris era mais introvertido e tímido, enquanto ela era pimentinha, muito levada, era extrovertida, teimosa e determinada. As duas crianças se davam bem. Paris parecia realmente amar muito ela, e ela adorava Paris. Sem motivo para preocupação. Paris era um bom menino, muito calmo na maior parte do tempo, tinha horas que dava trabalho como toda criança, mas não posso dizer que fosse algo que causasse grande preocupação. Charity é categórica ao dizer que o menino nunca lhe deu dor de cabeça naquela época. Quer dizer, olhando pra trás, algumas coisas que ele fez poderiam ter sido sinais de alerta, mas na hora que acontecem você pensa: tudo bem, é coisa de criança. Paris parecia realmente amar muito ela, e ela adorava Paris. Anos depois de o filho ter assassinado a irmã mais nova. Mas a vida da família não era nenhum mar de rosas. Charity conseguiu ficar longe das drogas por muitos anos, mas não escapou totalmente do vício. Durante 6 meses, quando o menino tinha 12 anos e a filha 3, ela teve uma recaída em cocaína. Foi um período muito difícil mesmo. Eu não deixava de cuidar das crianças, mas obviamente estava com problemas e vivia alterada. Paris assumiu a responsabilidade e passou a cuidar de ela. Charity diz que ainda desempenhava seu papel de mãe, mas foi difícil para o filho perceber que os pais são falíveis, humanos e cometem erros. Acho que foi muito doloroso para Paris. Enquanto a filha tentava consolá-la com um abraço, ele ficava muito zangado comigo. Tempos difíceis.
As crianças pareciam se dar bem, mas um incidente na fazenda da mãe de Charity mostrou um lado diferente de Paris. Os dois brincavam do lado de fora com uma parente quando tiveram uma briga boba que acabou se agravando. E Paris se comportava como qualquer outro garoto, mas às vezes, diz a mãe, reagia de forma desproporcional. Enquanto Charity acalmava as garotas, Paris pegou uma faca na cozinha e fugiu. Quando ela o encontrou, ele estava agitado, irritado, soluçando e fazendo ameaças. A reação dele foi completamente desproporcional, ela disse. Ele disse que ia se ferir com a faca se eu me aproximasse. Ele ficou no hospital por mais de uma semana, mas nenhum médico descobriu se havia algo errado com ele, então Charity o levou para casa. Muita gente pode dizer isso foi um indício de que ele estava fadado a ser violento. Mas eu não achava isso na época. Eu sabia que Paris tinha ficado abalado com a minha recaída e com o que eu tinha feito com a nossa família. Em 2005, Charity estava sóbria de novo e a vida tinha voltado ao normal. Não posso negar que esse fim de semana foi estressante. Tivemos discussões. Charity havia voltado a estudar, estava trabalhando meio expediente como garçonete, por isso passava menos tempo em casa. A Paris, no aniversário de 13 anos, 3 meses mais tarde, ele mataria a irmã. Ao sair para o trabalho naquele dia, o clima em casa estava tenso, mas não é incomum adolescentes ficarem irritados com os pais. Charity se lembra de se despedir das crianças quando a babá chegou. Ela era uma criança muito tranquila, não tinha problemas em se separar de mim, mas justamente naquele dia ficou dizendo: só mais um abraço, mamãe, só mais um beijo. Ela disse isso várias vezes e estava atrasada para o trabalho. Charity também deu um abraço em Paris e disse a ele: você sabe que eu te amo, nós passamos por coisas bem piores que isso e vamos superar isso também. Então saiu para trabalhar. Mas 2 anos depois, no fim de semana de 4 de fevereiro de 2007, tudo mudou. Ela, aos 4 anos de idade em que morreu, ela era extrovertida, teimosa, determinada, diz a mãe. Pouco depois da meia-noite, quando estávamos fechando o restaurante, chegou a polícia e me disse: Charity, precisamos conversar com você. A sua filha foi ferida. Os policiais disseram que eu estava em casa. Os policiais disseram que ela estava em casa, mas Charity não entendia porque não a tinham levado ao hospital se estava ferida. Então um deles disse: ela está morta. Aquela frase mudou a minha vida. Ela desmaiou. Quando acordou, perguntou: onde está Paris? Ele está bem? Sim, ele está bem, está conosco. O que você quer dizer com ele está com vocês? E foi quando contaram a ela: Paris havia matado a irmã. E aí nada mais fez sentido. Paris, ao contrário do que as pessoas pensam, o meu Paris era um ótimo irmão mais velho. Paris tinha convencido a babá a ir pra casa antes que a mãe voltasse. Ele entrou no quarto de ela, bateu nela, a sufocou e a apunhalou 17 vezes com uma faca de cozinha. Paris então ligou para um amigo e conversou com ele durante 6 minutos antes de telefonar para a polícia. Eles disseram como prestar primeiros socorros e ele disse que estava tentando. Mas a investigação indica que ele não tentou ressuscitar ela. Digo às pessoas que quando ouvi que ela estava morta, me parti em 1 bilhão de pedaços. Quando descobri que tinha sido Paris, foi como se alguém tivesse pegado esses pedaços e quebrado tudo de novo. No final daquela noite, Charity se sentiu destruída. Eu não achava que conseguiria me reerguer, sabe? Eu só queria morrer. Não podia ainda, pois eu tinha o Paris. Charity e Paris, em tempos mais felizes, ela tirou uma foto. Foi a última vez que Paris e eu fomos fotografados junto quando ele estava em liberdade. No dia seguinte, Charity foi ver Paris. Ele não disse nada no início. Eu estava acabada, não conseguia me acalmar, mas quando finalmente me deixaram naquela sala, a primeira coisa que senti foi: estou tão feliz de ver meu filho. Simplesmente abracei ele com toda a minha força. Eu chorava e eu apertava. Precisava sentir que ele estava realmente lá e que estava bem. Mas aí comecei a perceber que ele não estava me abraçando de volta. Ele não demonstrava sentimento. Charity diz que o rapaz parecia estar apenas com o corpo presente. Ele deu um passo para trás, ela deu um passo para trás, olhou para ele e eu não vi nada lá, na cara dele, nos olhos, nada.
Nós nos sentamos e ele me olhou e disse: "O que você vai fazer agora?" "O que você quer dizer?" perguntou Charity. "Você sempre dizia que se alguém machucasse seus filhos, você seria capaz de matar essa pessoa. Então, o que você vai fazer agora?" Ele não estava me perguntando com medo. Era mais como um desafio. Foi a primeira vez que vi que tinha alguma coisa diferente no Paris. Eu sabia que ele estava com raiva, mas aquilo não era só raiva. Aquilo era sinistro. Amor incondicional. Quando Paris nasceu, Cherry prometeu que o amaria não importava o que acontecesse. Paris disse à polícia que estava dormindo e que ao acordar viu que ela tinha se transformado num demônio em chamas. Então ele teria pegado a faca e tentado matar o demônio. Nos primeiros 3 meses, Cherry realmente tentou acreditar em Paris. Ela queria acreditar que o filho estivesse doente, e ele estava, mas eu queria acreditar que fosse outro tipo de doença. Eu olhei pra ele e disse: "Prometo a você agora a mesma coisa que prometi no dia em que você nasceu. Eu realmente não sei ser sua mãe, mas vou ser mãe da melhor forma que eu puder e vou te amar não importa o que aconteça." Eu queria que Paris soubesse que o amor era incondicional. O garoto ficou sem esboço reação durante muito tempo, e quando reagiu foi assustador. Se Paris tivesse 18 anos quando cometeu o crime, estaria sujeito à pena de morte. O comportamento dele se transformou depois que foi preso. Ele se tornou mais violento, novas evidências foram descobertas, um perturbador histórico de busca na internet com detalhes horríveis de como matou ela. Em 2007, Paris recebeu uma sentença de 40 anos de prisão pelo assassinato e Charity aceitou que aquilo não havia sido um acidente e o resultado de uma psicose temporária. O jovem realmente quis matar a irmã. Os pensamentos de Charity foram de: meu Deus, quem é essa criança? Até perceber quem ele realmente era. Que ele era 100% capaz de fazer o que fez. Eu acho que eu chorei sem parar durante meses. Tenso, né? Ela perdeu 15 quilos em 13 dias, desenvolveu gagueira e ficou arrasada. Charity se lembra de implorar ao filho uma visita. Paris, me ajude a entender, estou tentando tanto entender como poder te ajudar. Mas em vez de falar, ele simplesmente me olhou e começou a rir. Foi uma risada realmente maldosa. E depois ele disse: sabe, mãe, todo mundo sabe. Você foi muito estúpida todos esses anos. Todos me achando inteligente, bonito e artístico. Todo mundo errado. Ele não era mais Paris. Porque Charity ainda visitava o filho, muitos amigos disseram a Charity que não conseguiam entender por que ou como ela ainda visitava Paris. Mas eu nunca deixei de amar meu filho. 9 meses entre o assassinato de ela e a condenação de Paris. Essa é provavelmente a experiência mais surreal e desconexa da minha vida. E mais dolorosa que qualquer coisa que vivi depois de adulta. Quando Charity declarou seu amor condicional ao filho e fez com sinceridade, mas isso não significava que não tivesse medo. Isso porque descobriu que Paris também tinha planejado matá-la. Quando Paris tinha 15 anos, revelou a Charity porque decidiu deixá-la viver. Parte da razão dele ter me deixado viver é que depois que matou ela, percebeu que eu sofreria mais se ficasse viva. Se ele me matasse, eu sofreria por 15 ou 20 minutos, mas depois tudo estaria acabado e eu ainda estaria com ela e ele, sozinhos. Charity sabe de tudo isso quando ouviu o próprio Paris quando ele completou 15 anos. Sendo julgada. Charity conta também que além do medo que passou de sentir do filho, também teve que enfrentar os julgamentos da sociedade. Quando uma criança faz algo horrível, a mãe é sempre culpada. Ela ouviu repreensões, insultos e ameaças de alguns amigos de até conhecidos. Um dia foi abordada no supermercado por uma pessoa que lhe disse: você é a mulher que criou aquele menino que assassinou a irmã? Mas ela se sente culpada. Sim e não. Sei que minha recaída contribui para deixar Paris com raiva, mas também acredito firmemente que grande parte do que está por trás dessa personalidade é genética. A mãe tampouco perdoa o filho. Ainda acredito que ele poderia ter feito outra escolha. Todos temos o poder de decidir. Teria sido outra coisa se Paris sofresse
de esquizofrenia ou de um terrível transtorno e tivesse sido verdadeiramente incapaz de tomar uma decisão. Mas esse não é o tipo de transtorno que ele tem. Ele é muito frio, calculista, muito inteligente. Matar a irmã não foi uma decisão por impulso. Ele disse que escolheu conscientemente ela porque sabia que isso causaria um dano maior. O garoto é um sociopata, sem dúvida. Paris disse à mãe que a gaveta que deveria guardar os sentimentos dele parece vazia. Sociopata é o termo usado para designar pessoas com forma extrema de transtorno de personalidade antissocial. Não se sabe ao certo porque alguns desenvolvem esse transtorno, mas acredita-se que tanto a genética quanto experiências traumáticas da infância contribuam. Para Charity foram necessários 3 anos até conseguir acertar esse diagnóstico que foi dado várias vezes. Os elementos mais marcantes que vejo são o desprezo pelas normas e regras sociais e uma completa falta de remorso. Eles não são fisiologicamente capazes de sentir os instintos ou reações que a maioria de nós tem. Todas as emoções são extremamente superficiais, descreve ela. Isso, junto com o narcisismo, torna a pessoa extremamente desagradável a maior parte do tempo. Ele diz: sei que em algum lugar dentro de mim deve existir uma gaveta que eu possa abrir, e toda a culpa, remorso e angústia sobre o que eu fiz com ela vai estar lá. Mas quando eu abro a gaveta não tem nada lá dentro. Apenas esqueci. Ele simplesmente não sente isso. Mas como é ser mãe de um sociopata? Quando você aceita ganhar uma sensação de serenidade, não estou totalmente em paz com o fato do meu filho ser um sociopata, mas parei de lutar contra essa ideia. Em vez de fazer isso, eu me concentro mais na ideia de que sei quem sou. Sei que não criei um filho desse jeito, mas não vou dar as costas a ele por ele ser do jeito que é. Para ajudar os outros a entenderem, Charity usou a mesma analogia que ajudou a lidar com a condição do filho. Paris é um predador, como um tubarão, diz ela. Sou um surfista numa prancha e um tubarão morde minha perna. Se me machucarem, minha vida nunca mais será a mesma. Mas não vou passar o resto da minha vida odiando o tubarão por ser um tubarão. É tenso. Então, o que acontece? Essa mãe, ela foi drogada, ela teve uma vida bem desregulada, trocou de marido várias vezes. Ele é de um relacionamento que o pai não assumiu. A segunda filha dela é de um namorado que também não assumiu nenhum dos dois. E agora ela tem outro bebê que é de outro pai que não tá com ela. Então assim, o meu ponto de vista dessa história toda é que ela acha que ela não criou uma criança desse jeito, e eu também concordo. Eu não acho que ela quis criar uma criança dessa forma. Mas eu acho que muita coisa que aconteceu, as pessoas se revoltam de forma diferente. Uns se revoltam se fechando, outros se revoltam gritando pro mundo ouvir, o outro se revoltam matando aquela pessoa que tá causando aquele tipo de problema. E tudo que eu vejo desses assassinos é isso: eles se revoltam com alguma coisa, ou eles têm fascínio por alguma coisa e eles causam esse tipo de assassinato. Então assim, uma criança de 13 anos, eu tentei lembrar o que eu fazia com 13 anos, e eu morava nos Estados Unidos com 13 anos, eu ia pra escola, e a única coisa que eu queria era namorar, brincar, sair pra rua, e era isso. Nunca na minha cabeça passou de matar alguém ou de machucar alguém. Não tive a criação de pai, mas tive a criação da minha mãe, que sempre ensinou que isso era um errado, que a gente sempre teve muito medo de assalto, de violência. Então não sei, é muito triste ver isso, ver que uma menina perdeu a vida de 4 anos, gente, uma criança, um bebê, por causa que ele quis fazer a mãe sentir dor. Então é muito triste. E ela fala no vídeo que ela tem medo dele ser solto, né, porque ele pegou 40 anos de prisão, com 13 anos ele sai com 53, mas se ele for muito bom e nananã, ele sai antes, né.
Então ela diz que ela tem medo, porque agora ela tem outra criança e ela não sabe como que seria se ele fosse solto, o que que ela faria. Eu acho que ela disse que ela não aceitaria que ele morasse junto com ela. Mas não é só o fato de morar, se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer sem estar morando ou não, né? Então é tudo isso, assim, essas coisas que me fascinam é a mente do ser humano, assim, como que você consegue chegar e dar 17 facadas na sua irmã de 4 anos pra poder machucar sua mãe. É tenso demais pra mim, assim, eu não consigo entender como você conseguiu fazer aquilo. Por isso que eu gosto de assistir sobre esses assuntos. É tenso? É, mas tem muitas histórias bem perturbadoras, bem diferentes. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa história, deixa seu joinha. Se vocês querem mais histórias assim, comenta aqui embaixo que vocês querem que eu continue, senão eu vou parar de trazer, porque eu também não quero trazer conteúdo que vocês não querem. E é isso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo e até o próximo vídeo. Bye!